Aleluia! Saúde a igreja com a paz do Senhor. Fico feliz de estar aqui com os irmãos. Trago o abraço do meu pai, pastor Tota, pastor Antônio Alves Felizmino, para o nosso pastor presidente. Deus abençoe, meu pastor. Louvo a Deus pela sua vida. Pastor Dari, todos os irmãos que estão na nossa retaguarda, nosso vice-presidente, que Deus abençoe. Pastor Severino, pastor Daniel, vocês são bênção de Deus. O evangelista Francisco, que nos convidou não, intimou, né? Vai ter alguma coisa na sexta-feira? Digo, não, então vá lá. Eu digo, tá bom, acabou-se. Amém, pronto, estava com o pastor Dari, não tem jeito de dizer não, né? Mas eu louvo a Deus por estar aqui esta noite. Louvo a Deus pela minha esposa e pelos meus filhos que estão ali atrás. Deus abençoe a vida deles que têm nos acompanhado. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Enquanto você encontra a referência bíblica, deixa eu só fazer um anúncio aqui, com permissão do nosso pastor. Nós não temos materiais, o nosso material a gente tem disponibilizado gratuitamente através do nosso canal no YouTube e pelo Instagram. Então, se possível, eu gostaria de pelo menos ter 10 pessoas aqui que fossem lá e dessem uma curtida lá e seguisse. Amém? No YouTube nós temos dedicado bastante com a questão tanto da palavra exegética, quanto de temas voltados para a área emocional, como depressão. Como vencer a depressão, isso trazendo ferramentas bíblicas, para que você tanto possa receber restauração, se estiver passando por isso, quanto também tenha ferramentas para ajudar quem está passando. Tá? Então é só entrar lá no nosso canal, Joaquim Rodrigues, que você vai ter uma série de mensagens só voltada para a depressão. E no Instagram, nós temos lá um e-book, temos outros materiais que podemos abençoar. Amém, igreja? 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. A partir do versículo 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel é o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo o lagar de sua medida de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E fizeram, e disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Todos
creio que conhece essa passagem, onde o profeta Elias reúne e desafia os profetas de Baal, de Azer e Astarote. Nós sabemos que Elias aparece no contexto histórico de uma maneira inusitada. Ninguém sabia de onde ele era, nós não temos informação exata do nome do pai, da mãe, do avô, do tio. Ele apareceu perante o rei Acabe e só proferiu que não ia mais chover. E ainda foi ousado em dizer: não vai chover segundo a minha palavra. Só que o interessante é que, quando ele fala segundo a minha palavra, ele acrescenta dizendo: cuja a presença estou diante do Senhor. Eu estou falando isso, mas eu tenho propriedade para falar, porque eu vim da presença de Deus. Então nós vemos Elias tendo um momento de encontro com Deus, ao ponto de dizer: eu tenho autoridade dada por Deus para falar tal coisa. E não choveu. 3 anos sem chover. Perseguiram Elias. Elias se esconde no ribeiro de Querite. O Senhor agora tira ele, porque o ribeiro seca, e diz: olha, eu vou te enviar para ser sustentado por uma viúva. Elias encontra uma viúva desesperada, que estava catando uns cavacozinhos de madeira para fazer a sua última refeição e morrer. Só que o detalhe daquela viúva é que ela estava desesperada por aquilo que estava faltando, mas não estava agradecida pelo que ela tinha para oferecer. Porque prontamente, quando ele diz: dai-me água de beber, ela disse: eu tenho água. O item mais valioso numa seca é água. Então ela tinha água, mas tinha somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E nesse momento, quando ela decidiu ofertar o que ela tinha de maior valor, que era a água, o profeta disse: não faltará azeite na botija, nem farinha na panela. É interessante isso, porque o profeta, ele continua sendo usado por Deus meio à crise. E agora aquela mulher tem o seu filho morto, coloca ele na cama do profeta e ele começa agora a orar e o menino volta a viver. Milagres, milagres. Só que quando chega no capítulo 18, que agora ele manda um recado para Acabe, manda um recado para os profetas de Baal, desafiando, dizendo: vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Vamos até o monte. Subiram o monte, e chegando lá ele disse: eu faço questão de vocês pedirem primeiro. E os profetas de Baal começaram a clamar, e clamaram, e clamaram, e clamaram de novo. Começaram a se desesperar, se cortava, se batia, e não via resposta, e nada acontecia. E como todo profeta de Deus, irmão, tem um senso de humor meio sarcástico. Grite mais. Quem sabe ele não está dormindo. Ele deve estar ocupado com outras coisas. Fale mais alto. Ao ponto que, chegando o meio-dia, viram que não ia responder, disse: agora é comigo. E o que me chama a atenção nesse texto é que a oração de Elias, segundo a teologia da oração, não demorou mais do que 15 segundos. E foi respondida. Amém? Só que tem um segredo para que a oração seja respondida em menos de 15 segundos. É o quê? A disposição, a força de vontade, o desempenho em levantar o altar de Deus. Se você observar, ele vai sacrificar no momento do sacrifício da tarde, aproximadamente 3 horas da tarde. Isso quer dizer que ele demorou cerca de 3 horas preparando pedra,
catando lenha, matando cordeiro, esquartejando. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com açougue, mas eu conheci um pastor que trabalhava e uma vez ele aceitou o desafio e eu vi aquele homem suar muito. Ele disse: em meia hora eu consigo desossar um boi inteiro. Suou, pastor, mas conseguiu. Eu disse: meia hora para desossar um boi. Elias, observe o trabalho. Matou um novilho. Preparou 12 pedras. Entende, irmão, que não era pedra lavrada, não. Era pedra que deveria ser encontrada para se encaixar, para formar um altar. Não foi algo rápido. Foi penoso. Preparar a lenha, partir o animal, colocar sobre a lenha e agora pedir mais uma vez uma outra oferta: água. Água para quê? Para ser derramada no altar. Aqui já quebra o coração dos murmuradores quando nós falamos de oferta. Porque sempre nós queremos uma justificativa para a oferta que nós estamos oferecendo a Deus. O que vai ser feito? Para que será usado? E aí imagine o pastor chegando e dizendo: não, eu vou jogar fora. Eu vou comprar de garrafa d'água para jogar no chão. Você daria? Você entregaria a oferta? A gente não pensa nisso. Porque a oferta é algo que você tem que deixar no altar entendendo que ela será queimada. É esse o contexto que está acontecendo aqui. Eu quero que vocês encham esses cântaros de água e tragam para mim a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez e derrama água. Derrama o quê? Isso mesmo, derrama água. Mas a água é preciosa, nós estamos com sede. Já tem o dia todo aqui, esperando ver qual é o Deus que vai responder com fogo. Ele disse: não importa, o que importa é obedecer. Derrama água. Aleluia. Então nós observamos que teve todo um cronograma, tudo bem organizado segundo a ordem do Senhor. Dá trabalho, é trabalhoso, mas a resposta é certa. Amém? A resposta é certa. E quando eu falo de resposta certa, nós podemos nos lembrar de alguns nomes, para que nós possamos discorrer essa mensagem, como de Daniel, que orou por 21 dias. E chega um anjo perto de Daniel, e agora a primeira palavra do anjo é: Daniel, homem muito amado. Porque Daniel já tinha pedido perdão por ele, pelos pais, até a 5ª geração, para entender por que não recebeu resposta. E o anjo disse: tu é muito amado, Daniel. Você tem que entender que quando você pensou em dobrar os joelhos, Deus já mandou eu trazer a resposta. Aleluia. O que começa o mover espiritual na sua vida não é quando você dobra o joelho, é quando você decide no seu coração: eu vou buscar ao Senhor, porque eu sei que Ele me dará resposta. Nós temos que entender isso, começa no nosso coração. Daniel, desde o momento que decidiu no teu coração buscar ao Senhor, Ele me mandou com resposta. Agora, teve um problema no percurso. Os demônios que habitam na região da Pérsia, da Grécia, aquela região ali, me interpelaram. Mas porque tu continuaste orando,
aleluia, para que eu pudesse te trazer a resposta, oh glória. Entenda que a oração, mesmo quando não é respondida, nós temos que continuar clamando, porque aí chega um momento que Deus diz: espera aí, já mandei a resposta e ainda não foi dada, cadê o anjo? Cadê a resposta? Porque ele ainda está dobrado o joelho. Eu já respondi, e você continua clamando, e Deus vai mandando resposta para a tua vida. É o que acontece aqui. Elias tinha uma vida de oração, que fez com que, quando ele chegou no momento do sacrifício, ele disse: primeiro eu vou sacrificar, primeiro eu vou suar a camisa, primeiro eu vou ter muito trabalho, para que o resultado seja imediato. 12 pedras ele escolheu. Há 12 áreas na nossa vida que precisa ser reparada. O altar era de pedra porque Deus exigia assim, para que se transformasse em um memorial. Onde passasse, o povo ia ver o altar e dizer: ali Deus derramou fogo. É por isso que toda vez que você vai ver numa passagem, principalmente quando eles estavam vindo do Egito, o Senhor diz: levanta um altar de pedra e coloca um montão de pedra dentro do rio de Jordão. Coloca um montão de pedra em tal canto, porque eu quero que seja um memorial. Quando todo mundo estivesse nadando no rio Jordão, que tocasse nas pedras, foi aqui que o Jordão abriu. Está preparado para que a tua vida seja um memorial de Deus? Para que todo mundo que passe por você e vai dizer: está vendo aquilo ali? Vão falar de você. Não fique preocupado não. Vão falar de você. Vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por este. Aí você vai ouvir e vai dizer: realmente grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. 12 áreas que precisa se arrumar na nossa vida. Primeiro, oração. A oração, ela se conclui aqui, num culto como esse, numa campanha maravilhosa como essa. Mas a nossa vida tem que ser de oração. Orai sem cessar. O que é que a oração traz? Primeiro, arrependimento. Eu não consigo entender um crente que ora e não é arrependido. Isaías chegou ao ponto de dizer que ele era um mentiroso. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, ele estava profetizando, mas muitas vezes não era Deus que estava falando. Mas no capítulo 6, que ele encontra o Senhor, a primeira coisa que ele faz é dizer: ai de mim que sou pecador, habito no meio de um povo pecador, de lábios impuros, e eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Quando ele se arrepende, vem um serafim, queima ele, diz: a tua iniquidade foi queimada. E ele estava apto para ouvir a voz de Deus. Segundo, transformação. Jacó. Jacó é Jacó. Jacó nasceu Jacó. Não porque ele queria ser Jacó. Ele foi feito Jacó. Não sei se você sabe, mas a parteira foi quem deu o nome de Jacó, porque ele nasceu garrado no pé do irmão, e ela dizia: tá vendo? É um Jacó. Ele quer puxar o irmão para dentro para ele sair primeiro. Tem lógica um negócio desse, meu pastor? Já pensou? Jacó, ele quer puxar o irmão para dentro do ventre para ele ser o primogênito. E nasce Jacó. Esse menino aí é Jacó. Ele vai namorar com as filhas de Labão. E ele vai dizer: rapaz, vai dar certo, porque ele é Jacó. Os pais que estão aqui, você daria a sua filha para um enganador? Jamais, né? Jacó. Mas chegou o momento que Jacó se encontrou com o Senhor. E lá ele lutou com Deus. Porque ele disse: o Senhor não vai sair daqui se não me abençoar.
O Senhor feriu ele, ele continua orando e dizendo: não, eu quero que o Senhor me abençoe, até o momento do Senhor dizer: qual é o teu nome? Porque o problema era na identidade dele. Ele tinha vergonha de ser chamado Jacó, por isso que uma certa vez ele disse: eu sou Esaú. Mas quando Deus fala qual é o teu nome, Ele sempre, antes de te transformar a tua situação, Ele vai te confrontar na tua dor, na tua realidade. Quando Ele diz: o meu nome é Jacó, Ele disse: até hoje, porque a partir de hoje o teu nome será Israel. Aleluia. Porque lutaste com os homens e com Deus e prevalecestes. Mas a oração também nos ensina a arte da resignação. Você está disposto a largar na mão de Deus? Está disposto? Só oração que faz isso, irmão. Davi estava com um menino para morrer. Morre, mas não morre. Morre, mas não morre. Morre, mas não morre. E Davi estava orando e jejuando e orando e jejuando. De repente o menino morreu. Davi levanta: vou tomar banho, vou comer. Mas rei, o senhor vai comer, o menino está morto. Ele disse: não posso fazer mais nada. Se seguiu a vontade de Deus. Você está disposto a isso? Teve uma certa vez que eu dando um atendimento pastoral, uma pessoa disse: pastor, eu quero que Deus resolva meu problema no casamento. Eu digo: quer mesmo? Eu quero que Deus faça a vontade dele. Eu disse: você tem certeza? E se Deus matar? Aí não, né, pastor? Eu digo: não, então você tem que dizer a Deus a sua vontade. Porque muitas vezes para Deus, Ele vai dizer: eu vou preparar esse abençoado e vou levar. Está preparado? Está preparado para dizer: Senhor, faz com meu filho como tu queres? Resignação. Eu me lembro de uma oração que meu pai fez sobre a minha vida. Quando eu estava no momento de rebeldia, o meu pai orou e disse: Deus não dá mais. Eu prefiro que o Senhor leve o meu filho, o mate leve, mas eu não quero perder ele para Satanás. É forte, irmão, isso. Mas naquele momento meu pai estava aprendendo a arte da resignação, de abrir mão do problema para que Deus possa resolver. 4 meses depois, um profeta se levantou na igreja e disse para ele: eis que eu vou levantar o teu filho para usar nesta nação. As pessoas que estavam perto disseram: jamais, ele não. Porque as irmãs não queriam que eu andasse com os filhos dela, ou os irmãos também não queriam que eu me acompanhasse com ninguém. Eu era uma peça boa, irmão. Eu vou usar. E eu me lembro que eu vim da balada um dia, e voltando eu disse: meu Deus, que coisa boa. Eu sempre tinha uma oração, pastor Dari, que eu orava depois que eu vinha desse lugar: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor voltar, me perdoe e me leva. Vai que cola, né? Naquele dia eu fiz essa oração e fui dormir. Quando eu acordei, não encontrei ninguém dentro de casa. Quando fui para as portas da casa, eu vi as portas fechadas por dentro. Meu coração começou a estremecer e eu dizia: Jesus voltou, e eu fiquei. E comecei a derramar em lágrimas. Eu disse: Jesus voltou, e eu fiquei com medo de abrir a porta, porque eu disse: o de manter lá fora deve estar tremendo. Dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu quero a tua presença. Mas o Senhor voltou e eu fiquei. E quando de repente meu pai entrou, a minha irmã mais nova entrou, eu disse: não, se ela está aqui, é criança ainda. Jesus não voltou. Naquele dia eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, faz da minha vida como tu queres. Resignação.
O problema é que nós queremos a bênção, mas nós não queremos entregar nas mãos de quem pode resolver o nosso problema. Amém? Nós recebemos honra. Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer: ora ao teu pai em secreto, porque em secreto ele te responderá publicamente. Nós precisamos arrumar essa pedra da oração na nossa casa. Não vai dar para falar tudo, mas eu quero falar pelo menos mais uma. Na área familiar, nós precisamos consertar a pedra da comunicação. Há famílias degladiando entre si somente porque não se comunicam. Casamentos frustrados porque existe um cabo de guerra. A esposa puxa para um lado, o marido puxa para outro. E entenda, casamento é um casamento espiritual de duas pessoas adultas que resolveram morar juntas. Por quê? Porque tem o mesmo propósito. Se não sentar para resolver o propósito, dizer o nosso propósito é esse, vamos pintar a casa de amarelo? Vamos, depois a gente pinta de rosa, depois a gente pinta de verde, depois a gente pinta do que você quiser, mas agora vamos seguir o propósito, um de cada vez. Como disse Davi, buscarei uma coisa ao Senhor. Propósito. Aprenda a mostrar a visão que você tem sobre o reino de Deus para a sua família. Tente entender a visão que os seus filhos têm sobre o reino de Deus. Por quê? Porque a nossa família é uma família abençoada. A nossa família, aleluia, tem promessa sobre ela. E Satanás está fazendo de tudo para destruir a nossa família. Mas em nome de Jesus ele está queimado. Precisamos arrumar isso, irmãos. Nós queremos resposta. Precisamos arrumar nossa família. Observe que Deus aparece para Isaías e manda ele levar uma palavra para o rei Ezequias e dizendo: olha, a tua doença é para a morte. Ezequias chora, ora. Deus responde sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas a resposta de Deus não era a que muitos pregadores pregam. Que Deus reverteu o caso. Deus alongou o prazo. Ele não disse: tu não vai morrer mais. Ele disse: vou te dar 15 anos. Para quê? Para tu colocar em ordem a tua casa. Tu ia morrer amanhã, eu vou te dar mais 15 anos. A palavra continua a mesma. O que o Senhor quer é que arrume a casa. E como ele não atendeu a palavra do Senhor, veio uns homens lá de Babilônia trazer presente. Ele apresentou toda a casa. E o profeta disse: o que é que esses homens viram? Ele disse: viram tudo. Ele disse: então esse povo vai vir, vai levar os teus filhos cativos, não vai castrá-los. É forte isso, irmão. Porque muitas vezes eu quero orar individual, mas eu não quero levar a minha família a orar comigo. Quando começou o Covid na nossa cidade, nós fomos eu acho que a segunda família a contrair Covid, todo mundo. Ficamos separados, eu com a minha esposa e meu filho Azaf, que ainda não tinha um pequeno, e meu pai em outra casa. Meu pai ligava para mim todo dia chorando, e eu tranquilamente dizendo: vai dar tudo certo, tranquilo, de boa, tá bem. Por que essa calma? 21 dias antes da gente contrair o Covid, eu, minha esposa e Azaf orava dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Tu tem poder para preservar todo crente deste mal.
Mas se o Senhor não preservar, o Senhor tem poder para curar. Então cura, restaura. E a gente orou pela igreja, mas eu também dizia: Senhor, mas se o Senhor não curar, consola. Mas seja feito conforme a tua vontade. Aleluia. Entenda que nós temos que orar em família. Elias fez toda aquela mão de obra para uma oração de 15 minutos. E eu, com a permissão do pastor, gostaria que você ficasse de pé. Já se passou o horário. Peço perdão ao nosso pastor. Mas Deus tem algo para fazer hoje aqui. Talvez você veio para cá cansado. Você não podia estar em casa. Mas você fez o esforço de vir. Você está carregando pedra. Você está tendo trabalho para vir. Uma vez me perguntaram: pastor, orar no culto é pecado? Eu respondi: depende. Se a pessoa está dormindo, ou melhor, dormir no culto é pecado? Eu disse: depende. Se a pessoa estiver dormindo porque o pregador é chato, eu não sei. Está sendo irreverente, né? Mas talvez é um pai, uma mãe, que trabalhou o dia todinho e veio para a igreja dizer: estou cansado, mas vou para a igreja. Eu poderia ir para casa, mas eu vou para a igreja. Eu disse: creio que não. Porque a adoração é proporcional ao que nós temos de melhor. Talvez aquele que veio cansado de um dia de labuta inteiro, de hoje chegar aqui, o Senhor está dizendo: eu vi que durante o dia todo você trabalhou ansiosamente para chegar aqui. Você disse: é sexta, estamos numa campanha para o centenário da igreja. Eu quero ver milagre, eu quero ver cura, eu quero ver batismo com o Espírito Santo, eu quero ver salvação na minha família, eu quero ver as causas serem resolvidas por Deus, e vai ser em nome de Jesus. Não é em vão teu esforço. Porque quando Elias preparou tudo e agora ele disse: Senhor, responde, porque eu fiz conforme o Senhor mandou. Você crê nisso? Dá a mão à pessoa que está do teu lado. Deixa eu orar por você. Aleluia. Deixa eu perguntar aqui. Eu sei que tem pessoas que talvez ainda não se entregaram a sua vida para Jesus, mas hoje é o dia. Antes de perguntar sobre elas, eu queria saber: tem alguém no nosso meio que ainda não fala em línguas estranhas? Quem não fala em línguas estranhas, levante a mão, por favor. Olha, tem um ali, tem outro. Tem mais ali atrás? Meu Deus. Nesse Ujade, a gente viu tanta gente sendo batizada com o Espírito Santo. Lá no Cariri 2 foi 62 almas batizada, cheia, menino pulando. Pastor Tota dava pulo desse tamanho. E nós cremos no batismo com o Espírito Santo, amém? Para aqueles que levantaram a mão dizendo que não falam em línguas, eu só quero fazer uma pergunta e quero que você seja bem sincero. Quantos de vocês já sonharam falando em línguas? Quantos de vocês, na hora da oração, para Deus batizar com o Espírito Santo, as línguas estranhas vieram aqui e você disse: é carne? Na hora que veio para falar em línguas estranhas, você ficou com vergonha, porque disse: será que isso é de mim mesmo? Eu aprendi que um único interessado em você não falar em línguas estranhas é Satanás. E eu aprendi com os nossos pastores
que as línguas estranhas é algo que o Espírito Santo coloca aqui. Daqui para cá é fé. Você tem que crer. Eu creio. É fé. Porque as línguas estranhas edificam a mim mesmo. As línguas estranhas, aleluia, quando tem interpretação, edifica a igreja. As línguas estranhas é sinal de poder de Deus para aqueles que são infiéis. Eu creio. Aí uma vez me perguntaram, pastor, mas se não for de Deus? Eu disse, paga para ver, irmão. Se for de Deus, você vai sair daqui arrebatado. E se não for, talvez também. Porque Deus te pega de todo jeito. Você crê nisso? Vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Nós pregamos a palavra. Eu não vim aqui com palavra de sabedoria humana, mas eu vim pedindo a Deus milagres. Milagres. E quando há um crente falando em línguas estranhas, o inferno entende que a peleja foi perdida por eles. Porque ele sabe que a mente já não é mais cativa. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Tem alguém no nosso meio que ainda não serve a Jesus? Que quer voltar para o Senhor hoje? Quer fazer esse compromisso com Ele em dizer, Senhor, eu vou te buscar como Elias, porque eu sei que o Senhor trará resposta para a minha vida. Tem alguém? Eu não vou insistir, mas eu quero orar. Mas eu quero orar com a igreja. Onde 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. Amém? Tem uma pessoa se voltando para Jesus, é isso? Oh glória! O glória a Deus poderia ser mais alto, oh glória. Orando que naramachandarabahas. Deus está na casa, tem restauração, tem renovo. Oh, aleluia! Nós vamos orar agora. E eu tenho certeza que Deus vai visitar a sua igreja, como já tem visitado desde o começo do culto. Que o mesmo Deus que respondeu com fogo a Elias, nos responderá também. Quantos crê, levanta a mão da pessoa que está do teu lado, você vai orar por ela. Segura a mão da pessoa, segura.